Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa aula nós vamos trabalhar sobre o conteúdo sobre velocidade vetorial. A gente já havia estudado um pouco sobre a questão da velocidade e a questão de conceitos vetoriais na aula passada, tá? E a aula hoje se encontra na página 158 da Bienal, aula 17, e nós vamos conversar um pouco sobre a questão da velocidade ser, né, uma grandeza vetorial. Então, resumindo, né, a velocidade, a gente já sabe, ela é representada pela letra V no nosso material, letra V maiúscula, tá bem? Alguns outros materiais utilizam a letra V minúscula. E a velocidade, ela é uma grandeza associada à variação de distância, né, de posição, em relação a um tempo calculado, ao tempo em que o corpo, o objeto permanece ali em movimento ou mesmo em repouso, mas aí a velocidade seria zero. Nesse contexto aqui, nós temos que a velocidade ela vai possuir três características que são as características das grandezas vetoriais, que é a intensidade, que é a primeira característica da velocidade. Lembrando que essa velocidade, né, ela pode ser o quê? Delta S sobre delta T, pode ser calculado a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, pode ser, por exemplo, 2πr sobre período. Então, essa intensidade aqui, ela tem diversas maneiras de ser calculado, porém, vale um cuidado muito importante, tá? Você tem que saber que tipo de movimento ela está associada, se é um movimento retilíneo uniforme, ou se é um movimento uniformemente variado, ou se é um movimento circular. Então, cada uma dessas fórmulas aqui corresponde, tá, a um tipo de movimento diferente. A gente já estudou isso em aulas anteriores, inclusive tem vídeo no canal. Qualquer dúvida, dá uma passada lá, deixa o like de vocês, compartilha o vídeo. E quem não é inscrito ainda, se inscreve lá no canal, porque eu quero chegar aos meus inscritos para poder pedir dinheiro do YouTube, tá? Então, primeiro ponto aqui, intensidade. Só pensa nisso. Ué, só penso nisso, ué. Trabalho para vocês para ganhar dinheiro. A segunda característica da velocidade vetorial é a direção, ou seja, ela possui essa característica que geralmente, tá, a gente pode associar, por exemplo, as palavras horizontal. Podemos usar também a palavra vertical. Podemos usar também as palavras oblíqua. A oblíqua é quando ela está na diagonal, tá? Seja para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Aí a gente chama de oblíqua. E a terceira característica da velocidade é o sentido. Mas, geralmente a gente usa, sei lá, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para referenciar, né, para dar sentido aí à velocidade. Bom, então é isso que nós vamos encontrar aqui. E aí tem um detalhe bem interessante aqui na Bienal, que vale a pena ressaltar aqui um pouco mais. Na intensidade, tá, nós vamos colocar o símbolo, tá, como se fosse no módulo. Então, lembrem-se, grandeza vetorial, ela possui o vetorzinho em cima. Quando você está calculando a velocidade, a intensidade dela, você não precisa usar o símbolo, por isso que quando a gente estudou o primeiro bimestre, nós não usávamos o símbolo da setinha do vetor, porque lá nós estávamos associando simplesmente a grandeza escalar, que não precisa da setinha, tá? A partir de agora, de vez em quando, nós vamos usar as setas para representar os vetores, e aí a gente tem que ter um cuidado. Se tem seta, a gente não usa o número, tá? A gente usa só a característica dele. A intensidade, que é isso aqui, aí sim a gente utiliza tal setinha.
Bom, a direção da velocidade, como eu mencionei para vocês, geralmente são utilizadas palavras como horizontal, vertical e oblíquo, mas associando ao tipo de movimento, se o movimento é retilíneo, então a velocidade tem direção da trajetória, ou seja, a mesma direção que o objeto percorre é a mesma direção da velocidade. Se o movimento é curvilíneo, aí isso não vai acontecer, porque a cada ponto da trajetória, a velocidade fica tangente à trajetória. Abrindo aqui o livro texto, ó, a gente vai ter de uma maneira mais bonitinha aqui essa explicação aqui em relação a esse tipo de movimento, tá? Deixa eu aumentar aqui para ficar mais claro para vocês a visualização. Ó. Preste atenção. Movimento retilíneo, a velocidade tem sempre a mesma direção da trajetória, mas quando o movimento faz curva, a velocidade ela muda de direção em todo ponto, e essa direção é sempre tangente à superfície. Relembrando para vocês o que é, né, um segmento, uma reta tangente, é bem simples, ó. É só você observar que quando nós temos, por exemplo, um círculo, tá? E nós queremos desenhar um vetor partindo de algum ponto, a tangente é um segmento de reta que vai sair de um único ponto ou que vai passar em um único ponto da circunferência, tá? Ele só vai tocar no único pontinho da circunferência. Por mais que visualmente pareça estar tocando em vários pontos, né? Tá? Mas na prática, quando a gente dá um zoom, ele só vai tocar no único ponto da circunferência. E é isso que vai acontecer com a velocidade. Ela sempre vai tocar no único ponto. Então, quando o móvel percorre uma curva, a velocidade ele vai tangenciando cada ponto dessa curva. Ou seja, a cada instante, a velocidade sempre muda de direção. Tá? Olha só, sempre muda de direção. E na linha reta, a velocidade não muda de direção, ela tem o mesmo sentido da trajetória. Então, essas são as observações que a gente tem em relação à velocidade. Bom, de certa forma, essa é a nossa aula de hoje, mas vamos voltar aqui na Bienal, que a gente pode estudar aqui uma coisa bem interessante, que vale a pena explicar para vocês de maneira um pouco mais detalhada. Então, a gente poderia resumir o nosso movimento, tá? De maneiras distintas. Por exemplo, nós podemos, no caso do movimento, o estudo do movimento gera para nós o seguinte: nós podemos ter o movimento uniforme, e nós temos o movimento variado, né? Então, a gente tem o movimento uniforme e o uniformemente variado. Então, são dois movimentos diferentes. Aqui, vale a pena chamar atenção no seguinte: quando o movimento é uniforme, ele pode ser um movimento retilíneo uniforme, ou ele pode ser um movimento circular uniforme, igual vocês podem ver aqui, ó. Movimento retilíneo uniforme e o circular uniforme. Então, o que vai acontecer nesse tipo de movimento, né? A gente precisa levar em consideração o seguinte, ó. Toda vez que aparecer a palavra uniforme no movimento, o que eu preciso estar atento? Simplesmente é isso aqui, ó. Velocidade não varia. Certo? Movimento uniforme, velocidade não varia. Ou seja, a velocidade no movimento uniforme, ela não varia em intensidade. Ou seja, ela nem aumenta e nem diminui, tá bom? Isso significa dizer que a velocidade é constante, então ela não varia em velocidade. Se o movimento é variado, tá? Seja circular, seja retilíneo, o que acontece? A velocidade muda de intensidade. Então, quando vocês forem fazer, por exemplo, já adiantando para vocês aí, tem algumas pessoas que gostam, né, de já ir adiantando, quando vocês forem fazer a questão 3 aqui, ó, que vocês precisam nomear aqui algumas coisas, o que vocês precisam ficar atentos é a essas palavras aqui:
Se aparecer a palavra uniforme, significa que a intensidade não muda. Se aparecer a palavra variado, significa que a intensidade muda. Bom, qual que é a outra informação que é importante a gente ter? São duas, tá? O retilíneo, que vai ser representado pela letra R, e o circular, que vai ser representado pela letra C. Quando o movimento for circular, a direção, tudo isso aqui em relação à velocidade, tá, gente? Direção não muda, tá? Ó, enquanto que se o movimento é uniforme, a velocidade não muda, a intensidade, né, não muda. Então, retilíneo, a direção não muda. Se for circular, direção muda, aí a direção da velocidade, ela muda, tá bom? Bom, então deixa eu sintetizar isso aqui de uma maneira mais bonitinha, né? Então, nós temos os seguintes parâmetros que a gente tem que analisar aí na hora de resolver. Quais são os parâmetros que a gente tem que tomar cuidado? Primeiro, retilíneo e circular, tá bom? Então aqui a direção não muda. Segundo, circular, a direção ela muda, tá? Ela varia a direção. Desculpem a letra, mas é o que dá para fazer por aqui. Se o movimento ele é uniforme, vai ser representado pela letra U, então intensidade, a intensidade da velocidade não muda. O que significa intensidade? Significa o seguinte: se você está andando a 20 km por hora, você vai continuar andando a 20 km por hora. Então não vai mudar a velocidade, ela vai ser constante. Se o movimento é variado, então o que vai acontecer? A intensidade ela muda, tá? Ela aumenta, ou seja, no movimento uniforme, no movimento variado, o que vai acontecer? A velocidade ou ela aumenta ou ela diminui. No caso do movimento uniforme, isso não acontece, tá? Então, isso aqui tem que ser a atenção na hora de resolver os exercícios, tomar cuidado com essas palavrinhas-chave. Retilíneo, direção, não muda. Curvilíneo, direção, muda. Uniforme, intensidade, não muda. Variado, a intensidade muda. Então, essas palavras são palavras-chave para vocês resolverem aqui algumas atividades e observar. Bom, vale ressaltar ainda, né, que na hora de verificar a direção, alguma dúvida até aqui em relação a essa parte de retilíneo, de circular? Qual que era o segundo nome mesmo? Que tipo, Que? tu deu dois nomes para o negócio. É retilíneo, circular. Ó, retilíneo, circular, uniforme e variado. São 4 características que a gente tem no movimento. E aí, se aparecer essas palavras, você tem que observar isso aqui. Tá? Retilíneo, circular, uniforme e variado. São as mesmas palavras que vocês vão encontrar aqui na página 158 da Bienal ou na página 40 do livro texto, tá? Não, porque tava lá curvilíneo. Agora eu vi que tá aqui. Pode ser circular ou curvilíneo, né? Para ficar mais simples. Ok? Então, essa é a nossa aula. Só quero destacar um outro ponto aqui, que é o seguinte. Quando a gente está trabalhando com essa questão da velocidade, a gente tem algumas palavrinhas-chave, tá? Por exemplo, vamos pensar na direção aqui para a gente discutir um pouco em relação às palavras-chave aqui na direção. Na hora de resolver os exercícios, que a gente tem que indicar a direção, a gente pode fazer o seguinte, ó. Direção horizontal, tá? Direção vertical, se tiver na vertical. Direção dessa forma, oblíqua.
Mas, professor, e se tiver assim, também é oblíquo, tá? Então, diagonal a gente chama de oblíquo. Então, essas são as palavrinhas-chave que a gente tem que estar utilizando para descrever a direção de uma partícula. Agora, se a gente quiser descrever, né, se a gente quiser falar sobre o sentido de uma partícula, aí a gente pode utilizar, ó, se tiver nesse sentido aqui, a gente pode utilizar para a direita. Se tiver assim, a gente pode usar para a esquerda. E aqui para cima ou para baixo. Bem simples, né? Então isso aqui são as palavras que a gente pode estar utilizando aí para o sentido. Só vale ressaltar que para a direita você pode usar também leste, para a esquerda oeste, se você quiser. Eu não acho muito legal essa parte, tá? De chamar utilizando para cima vai ser o norte e para baixo o sul. Utilizar os pontos cardeais aí para estar nomeando o sentido, porque se você observar, na prática mesmo a gente não acaba, dificilmente a gente acaba utilizando, né, norte, sul, leste, oeste aí para estar se identificando no cotidiano. Então, eu acredito que não vale a pena fazer desse modelo. Então, por isso, tá, que eu prefiro utilizar esses aqui, para cima, para baixo, para direita, para esquerda, para relacionar, então, o sentido da velocidade. Tá? Lembrando que, por mais que nós estejamos trabalhando com a velocidade vetorial, essa parte da direção e do sentido, ela é a mesma usada para aceleração, tá? E a mesma utilizada para forças que nós veremos, acho que bimestre que vem, se não me engano, a gente vai começar a estudar força. Na verdade, eu acredito que no final desse caderno a gente já comece a estudar os conceitos de força, tá? E é isso mesmo. Daqui 2 aulas daqui 2 semanas a gente começa a estudar os conceitos de força. Pessoal, essa é a aula de hoje, tá? Trabalhar com a velocidade. Queria saber se tem alguma dúvida em relação ao sentido, em relação à direção, ou então em relação a esses aqui, né? O movimento retilíneo, circular, movimento uniforme e o movimento variado. Se tiver alguma dúvida, só perguntar aí. O problema, ele tem chance de não dar o sentido? Na verdade, se não dá, a gente nem vai usar. Mas quando ele dá, a gente tem que calcular o sentido? Não, o sentido nós não calculamos, a gente só observa. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui a Bienal, só para você entender. Ó. Tá vendo aqui, ó, questão 1 na Bienal? Então aqui, ó, se você observar, ó, sentido para cima. Então ele já dá o sentido para a gente. Você só vai escrever aqui, ó, para cima. Aqui para a esquerda. Aqui para baixo e aqui para a direita. Só que nessa questão em particular, que ele está utilizando a bússola, aí você vai utilizar norte, oeste, sul, leste, que é a direção, o sentido para onde o vetorzinho está apontando. Se você for fazer aqui, nesse contexto aqui, né, de norte, sul, leste, oeste, qual que é a direção? Ó? Tá vendo que a direção aqui é vertical? Ou seja, direção norte-sul. Esse aqui, leste-oeste. A direção desse aqui, norte-sul, leste-oeste, tá? Então, esse é o cuidado, né? Nas questões que envolvem bússolas, aí a gente é obrigado a trabalhar com essa questão de norte, sul, leste, oeste, que eu expliquei para vocês, que é bem simples de você analisar, né? Só você olhar. Para cima é norte, então para baixo é sul, para a direita é leste e para a esquerda é oeste, né? É só um pouquinho de conhecimento geográfico. E os cálculos desse tipo de exercício, eles são diferentes? Não, porque na verdade, por exemplo, essa questão, você não vai fazer cálculo, né? Aqui nós não temos vai? cálculo nessa parte, não.
A gente só vai Faz analisar, sentido. tá? Porque o cálculo, a gente já aprendeu a fazer o cálculo. Como que a gente faz o cálculo da velocidade? Aí a gente tem que observar, se nós estamos trabalhando com um movimento uniforme, a velocidade ela é ΔS sobre ΔT. Se nós estamos trabalhando com movimento uniformemente variado, então a velocidade é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, ou você pode utilizar a fórmula de Torricelli, também, que é uma saída aí para calcular a velocidade, que é velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado vezes mais 2a ΔS. Se você tiver com movimento circular, né, uniforme, então a velocidade ele é 2 vezes π vezes o raio dividido pelo período. E tem outras fórmulas também, né? Aqui tem outras fórmulas que a gente viu no movimento circular. 2πr vezes a frequência, velocidade angular vezes ao quadrado vezes o raio. Então a gente tem aí outras fórmulas, velocidade ao quadrado, não, velocidade igual a velocidade angular vezes o raio. Não tem ao quadrado. Ao quadrado é quando a gente calcula a aceleração. Mas enfim, então a gente tem aí várias fórmulas diferentes para calcular. A gente já aprendeu. Então aqui nós estamos vendo somente como analisar a direção e o sentido, tá? O foco aqui não é como calcular a velocidade, porque a gente já viu como calcular a velocidade. O foco aqui é como que eu vejo, como que eu identifico a direção e o sentido da velocidade. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Então eu vou estar postando para vocês no plural as atividades, tá ok? E aguardo vocês, qualquer dúvida, manda no privado, tá? Pessoal, até a próxima. Falou.